Determine um vetor unitário que seja ortogonal ao eixo Z e que forma um ângulo de π sobre 3, ou seja, 60 graus, com o vetor I. Bom, vamos tentar uma ilustração dessa situação. Então eu tenho aqui o sistema cartesiano ortogonal. E quando você fala de um vetor unitário que seja ortogonal ao eixo Z, você está falando de um vetor que deve pertencer ao plano X ou Y. Isto é, digamos, um vetor por aqui. Estou falando de um vetor V, por exemplo, que vai estar nesse plano. Então, esse vetor ele tem que ser assim, x, y, como ele está no plano x ou y, a cota dele, ou seja, a altura, é zero. Então é isso que nós temos. Devemos começar por aí, pegando um vetor V, né? Seja v x, y, 0, e ele está dizendo que o vetor é unitário. Então vamos colocar essa informação aqui, com módulo de V igual a 1. Devemos ter, além de tudo isso, ó, esse vetor ele forma um ângulo de π sobre 3 com o vetor I. A gente sabe que o vetor I é esse vetorzinho aqui, né? I, 1, 0, 0. Então eu estou dizendo que esse ângulo deve ser π sobre 3. Estou mostrando tudo aqui geometricamente, mas na álgebra o que isso significa é que o cosseno deste ângulo, que é π sobre 3, deve ser igual ao produto escalar entre os dois vetores que você está considerando, ó, que é o vetor V e o vetor I, dividido pelo módulo de V vezes o módulo de I. Aqui geometricamente e na álgebra, isso significa isso. Só que o cosseno de π sobre 3, que é 60 graus, né? π sobre 3. O cosseno de π sobre 3 é 1 meio. Então isso deve ser igual a o vetor V, que é x, y, 0, escalar 1, 0, 0. Tudo isso dividido por... Ó, módulo de V é 1. Então aqui vem 1 vezes 1 novamente, né? O módulo de I também é 1. Também é um vetor unitário. Feito isso, continhas, né? 1 meio igual. Ó, esse produto escalar, x vezes 1 dá x, y vezes 0 dá 0, 0 vezes 0 dá 0. Tudo isso dividido por 1. Bom, aqui em cima dá apenas x. E aqui 1. Chegamos, né? Que x é igual a 1 meio. Então, o vetor que eu estou procurando, desse vetor que eu estou procurando, eu já achei o x. Falta o y. Como é que você acha o y? Assim, ó. Por outro lado, você tem módulo de V é igual a 1. Ou seja, quem é o módulo de V? Então você tem a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado sendo igual a 1. Mas só que aqui o x a gente já acabou de ver que é 1 meio, né? Então você tem 1 meio ao quadrado, o y é o que está faltando, esse z é 0, isso aqui fica igual a 1. Vou colocar aqui na frente. Então, você deve elevar os dois lados ao quadrado para cancelar essa raiz aqui, né? E fica 1 meio ao quadrado, que é 1 quarto, mais y ao quadrado, 0 ao quadrado é 0, igual a 1 ao quadrado, que vai ser exatamente igual a 1. Então, eu tenho y ao quadrado, sendo 1, aí 1 quarto vem para cá, menos 1 quarto. Tudo isso aqui implica o seguinte, que y ao quadrado deve ser 1 menos 1 quarto
dá 3/4. Então, y ao quadrado igual a 3/4. Y é igual a mais ou menos raiz de 3/4. Isso quer dizer o seguinte, que y é igual a mais ou menos, ó, isso aqui é raiz de 3 sobre raiz de 4. Raiz de 4 é 2, então y é isso aqui. Ele diz, determine um vetor. Tu tem duas possibilidades, né? Tu tem v sendo 1/2, aí raiz de 3 sobre 2 e 0, ou x sendo 1/2 e aqui sendo menos raiz de 3 sobre 2, 0. Ele pediu apenas um, então vamos escrever apenas um. Para ficar na mesma folha, eu vou concluir bem aqui. Portanto, um vetor procurado é v igual a 1/2 raiz de 3 sobre 2 e 0. Dados os vetores u igual a 1, 2, menos 2 e v igual a 3, 1 e 1, determine V1 paralelo a V e V2 ortogonal a V, tais que U é igual a V1 mais V2. É um clássico exercício de projeção de um vetor sobre outro. Bem, o problema é o seguinte. Você tem um vetorzinho, vamos dizer que esse aqui é o V, e um vetorzinho U. Você deseja escrever U como uma soma de V1 mais V2, onde essa primeira parcela dessa soma tem que ser paralelo a V. Então é algo assim que você quer. Aqui o vetor V1, aqui o vetor V2. Então, na figura, nós observamos como U é a diagonal desse retângulo, então U é V1 mais V2. Você vê V1 paralelo a V e você vê V2 ortogonal a V. A questão é, basta você descobrir um desses, porque você já tem U, se você descobrir um desses, você consegue descobrir V2. Né? Ó, se você já tem U e você descobre quem é V1, aí você passa V1 aqui para esse lado e você vai ter o V2. Nós aprendemos a descobrir esse V1 usando a projeção. Ó, sabemos que o vetor V1 ele é justamente a projeção do vetor U sobre o vetor V. E a projeção de U sobre V, ela é dada assim. U escalar V dividido por V escalar V. Olha, isso aqui é um número real multiplicando o vetor V. Mas de fato não é isso. Ó, o vetor V1, ó, ele é um múltiplo de V. Porque como ele é paralelo a V, a diferença dele para V é um número. Um número que vai multiplicar V e vai alterar o tamanho de V. Aqui nessa figura, está diminuindo o tamanho de V. Claro, dependendo da figura, poderia aumentar também, aí depende da situação. Mas é isso, um número, esse aqui é um número, dado por esse quociente de dois números, né, o produto escalar, a gente sabe que é um número real. Então isso aqui vezes V é o vetor V1, essa projeção. É só fazer a conta agora, né? Então nós ficamos, ó, com 1, 2, menos 2, esse aqui é o vetor U, escalar 3, 1 e 1. Ah, agora só aparece o vetor V, né? Em todo lugar aqui, ó, só o vetor V aparecendo. Pronto, é só fazer essa continha. Isso aqui é igual a, ó, 1 vezes 3, que é 3, mais 2 vezes 1, que é 2, mais menos 2 vezes 1, que é menos 2.
Aqui embaixo, 3 vezes 3 dá 9. 1 vezes 1 dá 1. Mais 1 vezes 1, que também dá 1. Isso multiplica 3, 1 e 1. Ou seja, bom, aqui eu posso cancelar isso com esse e fiquei com 3 dividido por 9 mais 1, que é 11, multiplicando o vetor 3, 1 e 1. Isso é igual a 3 sobre 11 vezes 3 vai dar 9 sobre 11. Aqui vou ficar com 3 sobre 11 e aqui 3 sobre 11. Achamos o vetor V1. Esse aqui já foi. Falta o V2. Daí, gente, como eu disse, o V2, como é que você acha? Se você já tem o U e você já tem o V1, então tu isola o V2 aqui. Passa o V1 para cá e ele vem com sinal de menos, né? Então vai ficar U menos V1. Ou seja, 2 menos 2, que é o vetor U, menos esse V1 que a gente acabou de achar, né? 9 sobre 11, 3 sobre 11, 3 sobre 11. 1 menos 9 sobre 11. Isso aqui vai dar 2 sobre 11. 2 menos 3 sobre 11. Eu estou fazendo assim, ó. 11 vezes 2 dá 22, menos 3, né? 22 menos 3 vai dar 19. Então, 19 sobre 11. E menos 2 menos 3 sobre 11 vai dar 11 vezes menos 2 dá menos 22, menos 3 dá menos 25. Então, menos 25 sobre 11. Então, você achou os vetores, né? V1 e V2. V1 paralelo a V, V2 ortogonal a V, tal que U é a soma de V1 com V2. Os vetores são esses, né? Esse e esse aqui. Tá? Se você ficou com dúvida nessas contas que eu fiz daqui para cá, eu fiz o seguinte, ó, por exemplo, 1 menos 9 sobre 11. Então você pode tirar o mínimo, né? Aí 11 vezes 1 dá 11, menos 11 por 11 dá 1 vezes 9 dá 9. Então 11 menos 9 dá 2, né? Então 2 sobre 11. Foi assim que eu achei esse. E esses outros dois eu fiz a mesma coisa.